Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. De muita alegria estamos aqui na casa de Deus, glorificar a Deus pela sua vida, que já conseguiu chegar aqui no Templo Central, louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão vindo a caminho da casa do Senhor, chamada Casa de Oração, e louvar a Deus pela vida dos queridos irmãos que estão assistindo no TV e ADBJ. Por gentileza, se coloque sobre os seus pés, iremos orar ao Senhor com o evangelista Carlos Rodrigo, e depois o pastor Pedro estará louvando ao Senhor da harpa, e depois o ministério de louvor estará louvando ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos amados irmãos, com alegria, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela vida do nosso amado pastor, todos os irmãos, obreiros. Vamos orar ao Senhor neste momento. Querido Deus, eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, de podermos ter a dádiva e a bênção de poder te adorar, de te exaltar. Obrigado, Senhor. Não éramos dignos, mas a tua graça nos deu acesso, nos deu este privilégio. Deus, que essa noite seja uma noite especial, seja uma noite ricamente abençoada pela tua presença, que o Senhor continue na direção de todas as coisas, que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Te agradecemos pelos teus filhos que já chegaram, por aqueles que estão se direcionando à tua casa, permita-os chegar em paz. Assim te louvamos, continue abençoando a tua igreja, a vida do nosso pastor, continue nos dando vitória, Senhor, continue fazendo a tua igreja triunfar fortemente, Senhor, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Assim oramos a ti, em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Podeis sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Edivaldo Filho, sua família. Louvar a Deus pela sua vida. Hoje viemos aqui para mais uma vez celebrar o Senhor, pois só Ele é digno de honra, glórias e louvor. Temos a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. Quero convidar a todos para louvarmos a Deus com o hino de número 509. 509. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Temos muitas razões para louvarmos a Deus pela grande salvação das nossas vidas. Fá maior, por favor. Quando o Jordão passarmos unidos e entramos no céu, veremos lá como areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia, aleluia, tantos como areia do mar, que
que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Só os que têm certeza que daqui a pouco estaremos lá, digam amém. Oh, glória ao nome de Jesus, essa é a nossa esperança. Ministério Kadosh, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá
Amo você, meu filho. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido.
Glória a Deus. Vamos adorar a Jesus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já decretou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu, pois Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, está aqui no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Respira. É tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando e tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respirar. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general, ele tá contando com você. A gente dá um jeito, mas assim você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, eu vi quando lutou, e eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos que eu te levo pro acampamento, a guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. E se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você, e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. O crente, quando chora, o Senhor responde. É que a tua oração estremece monte.
Quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, e nada lhe aconteceu, pois Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, está aqui no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Quem pode glorificar a Deus por isso? Meus irmãos, por bondade, se coloque sobre os seus pés nesse momento. Queremos receber o nosso querido pastor, nosso pastor Edivaldo Filho. Glorificado, exaltado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 42. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que priorizaram estar na casa de Deus nesse dia que é um dia importante para a nação, porque está todo mundo esperando uma participação de uma seleção que representa o nosso país. Isso tudo é bonito, lindo e não é pecado. Mas nós temos um horário do culto e a gente não pode ir mudando nossas prioridades, porque isso começa com besteiras, com coisas pequenas, e daqui a pouco nós estamos trocando tudo. Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, né? Que mesmo com o coração querendo muitos, e muitos atentos aos fogos, e é os sinais, né? Mas esses sinais não é o que a gente está esperando, né? A gente está esperando atento aos sinais da vinda de Jesus. Então, parabéns a todos que fizeram a escolha de estar na casa de Deus. Diz o texto, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quantos necessitam de oração? Querido mestre, estamos agradecidos porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. Mesmo não merecendo, o Senhor tem cuidado de cada detalhe sobre nós. E nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar em tua casa, nesse dia que muitos escolheram não estar neste horário, mas nós aqui estamos, e o nosso coração está aqui, nossa devoção está em ti. Recebe, Senhor, nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, o nosso culto que estamos oferecendo a ti esta noite, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar o vosso assento, meus irmãos. Meus queridos, nós estamos hoje no primeiro dia da semana e nós estamos em um culto que é um culto muito especial, que é o culto de ceia, que nós chamamos de Santa Ceia. E quando nós falamos da ceia, nós estamos falando de memorial
e nós estamos falando de comunhão. E esse texto que nós lemos esta noite, em que o Dr. Lucas, o escritor do livro de Atos, registra na ata dos primeiros passos da igreja aqui na terra. Uma igreja que havia sido fundada há alguns dias. Ela agora tinha sido inaugurada com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, que nós observamos no versículo 1 do mesmo capítulo. Esse texto aqui, nós estamos falando do primeiro século, nós estamos no século 21, significa dizer que há 20 séculos atrás, iniciou a igreja, o cristianismo. Até então não tinha cristianismo, não tinha igreja, existia o projeto de Deus, mas na terra ainda não existia o corpo místico de Cristo. Existia o povo de Israel, uma religião, judaísmo, que é uma religião monoteísta, que adorava um único Deus, mas não era igreja. Porque a igreja não é a composição de um povo, simplesmente só uma nação, uma raça, uma língua, mas é todos que reconhecerem que Jesus é o Senhor, e estas pessoas agora têm o direito de ser membros do corpo de Cristo na terra. Então aqui nós estamos falando dos primeiros passos da igreja, nós estamos falando como foi que começou, como foi que ela cresceu. Ela começa com 120, vai para 3.000 no dia de Pentecoste, já no capítulo 4 ela já está com 5.000, e depois é inumerável, é incontável o número dos adeptos, dos discípulos que começaram a ingressar a esta nova religião. E o texto, quando observamos no capítulo 2 e o versículo 42, nos fala como deve ser o comportamento da igreja, enquanto ela estiver aqui na terra. E aí o escritor, o Dr. Lucas, ele diz: aqueles irmãos perseveravam. Se você observar esta palavra perseverar, ela tem a ideia de foco determinado. Muitas pessoas começam muitas coisas. Eu não sei se você já observou que começar não é o mais difícil. Começar não é o mais desafiador. Tem gente que começa tudo. Tem gente que para começar, ele tem ânimo, ele se esforça. Tem gente que levanta a mão, começa a seguir a Cristo, faz parte da igreja. Alguns até são batizados, mas está faltando essa característica de uma igreja verdadeira. Ela persevera, ela tem um foco, ela tem uma determinação, ela sabe por que está ali, perseverar. Só que o texto não diz que eles perseveravam de qualquer jeito, de qualquer maneira. O texto diz: e eles perseveravam na doutrina, mas não era na doutrina de qualquer um, era específico. E aqui a gente precisa entender primeiro o que significa doutrina. A gente já observou que perseverar é manter um foco determinado. Mas doutrina, o que é doutrina? O ensino. Então eles perseveravam, mantinham um foco determinado no ensino. Mas não era o ensino de qualquer pessoa.
Porque se você observar, já no século I, já existia vários tipos de ensino. Ali já existia pseudos teólogos, ali já existia inimigos disfarçados da igreja, ali já existia falsas doutrinas, mas o texto é claro, e isso aqui faz toda a diferença. A igreja verdadeira, ela não só começa, ela persevera, ela mantém o foco, ela tem uma determinação. A igreja verdadeira, ela não fica vendo o que vai dar, ela já sabe qual é a decisão que ela tomou. Eu quero seguir a Cristo, eu quero ser perdoado, eu quero manter o meu foco em Cristo. Mas tem que ter o cuidado, perseverar no ensino. Você sabe que tem hoje uma discussão: para que ir para a igreja todo dia? Para que congregar? Eu já tenho a palavra na mão, eu posso seguir a Cristo sozinho. E essa é uma das maiores falácias do diabo. Observe que nem estudar sozinho para poder fazer uma série a gente está autorizado no Brasil. Se você quiser hoje ensinar seu filho na sua casa, você pode até fazer, mas ele vai ser prejudicado na questão do currículo, porque isso não dá direito a ele avançar nas séries e fazer uma faculdade. Você não pode simplesmente dizer: não, eu não vou para a escola todo dia, eu vou pregar o livro da matéria, eu vou estudar, não, eu não vou para o trabalho todo dia, eu vou fazer home office, eu vou ficar aqui em casa. Não, você tem que manter o foco naquilo que você faz, e tem uma necessidade de você estar perseverando naquilo. Agora olha para mim, na vida espiritual é mais ainda. Na vida espiritual nós estamos falando de coisas que não tem valor, não tem como comparar monetariamente. Aí o texto diz: tem que perseverar, mas não é de qualquer jeito, é no ensino. Paulo diz assim: eu não vos canso de vos ensinar as mesmas coisas. Você precisa perseverar no ensino, você precisa estar atento ao ensino da palavra. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas Satanás sabe, ele pode levantar alguém com a ideia maligna para dar um ensino errado, ele pode levantar alguém com vírus maligno para distorcer o ensino. Aqui é onde muita gente está se perdendo, muita gente está perdendo o rumo, está perdendo o foco, porque deixou de perseverar, deixou de estar atento, e outros estão olhando para qualquer tipo de ensino que surge por aí. Hoje nós já temos o ensino de que a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Hoje já tem ensinos que o Senhor não batiza mais com o Espírito Santo. Os sensacionistas dizem que cessou as manifestações do Espírito Santo. Hoje nós já temos a predestinação fatalista, que alguns são predestinados aos céus, e outros são predestinados ao inferno. Mas se você ler a história da igreja, ela sempre foi atacada com falsos ensinos, os agnósticos, os gnósticos e vários. É por isso que a igreja teve que ter os concílios, o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla e vários concílios para organizar doutrinariamente a igreja. Mas a igreja primitiva estava dizendo: ensine o que quiser, a gente persevera no que os apóstolos falam, a gente persevera na doutrina dos apóstolos.
apóstolos. Meus irmãos, a primeira coisa que Satanás quer fazer com uma igreja é turbar ela. Uma pessoa com a mente turbada, ela é fácil ser manipulada. O diabo quer que você ouça todo mundo, o diabo quer que você preste atenção em tudo quanto é tipo de ensino, mas Deus constituiu autoridade sobre a sua igreja na terra. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele diz: Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Olhem para mim, uma autoridade constituída por Deus não é algo que deve ser desprezado. Assim como você tem que ouvir o que o professor de matemática diz e estudar para poder você passar, assim como você tem que atentar para o que o instrutor da autoescola está te ensinando, o professor da faculdade, mais ainda você tem que prestar atenção ao ensino da palavra de Deus. Quando eu começo a ouvir várias vozes, eu fico turbado no meio do caminho. Mas a igreja primitiva estava dizendo: eu vou mostrar a você, Jacuípe, como é que chega no céu sendo atacado de um lado, de outro, por vários tipos de ciladas. Nós perseveramos no que os apóstolos ensinam para nós, porque eles são os representantes de Deus para nos orientar. E hoje nós estamos vendo crente nas igrejas que não faz caso da voz pastoral. Essa doutrina dos apóstolos aqui é a palavra. Eles falavam de forma oral, mas hoje nós temos o texto sagrado, hoje nós temos as escrituras, e Paulo diz a Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada, mas a autoridade pastoral é aquela que ensina o rebanho, é aquela que orienta o rebanho, é aquela que ministra ao rebanho. Cuidado com os mercenários, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as falsas doutrinas. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam doutrinas de demônios, ministros do diabo. Isso aqui você não pode se descuidar. Doutrina de demônio, pastores do diabo. Está escrito na Bíblia que nós chegaríamos o tempo que teria esse tipo de coisa, esse tipo de gente. E preste atenção, o ministro do diabo não aparece com chifre, não aparece pintado de vermelho. A Bíblia diz que aparece como anjo de luz, aparece sorrateiramente, aparece às vezes até fazendo milagres, porque o diabo também tem poder. Ele não tem todo o poder, mas a verdadeira igreja, ela está dizendo: não pode ensinar o que quiserem, eu já tenho a orientação de Deus para a minha vida. Quem pode glorificar o nome do Senhor? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseverava na doutrina daqueles que Deus constituiu para liderar o rebanho. E muitas das vezes esse descuido aqui tem levado muita gente a se perder. Primeiro, perseverar, manter o foco determinado. Segundo, saber a quem ouvir, saber a quem seguir. Olhe para mim e preste atenção. Tem gente que vem para a igreja, o pastor fala, o pastor se esguela, o pastor soa, o pastor prepara a mensagem, ele não está nem aí. A primeira mensagem doida que ele ouve na internet, ele deixa descer para o coração. Às vezes o pastor está ali dando um ensino, estudando um livro da Bíblia, ele não tem apetite. É igual aquele tipo de pessoa que a mulher, a mãe, prepara uma comida
comida saudável, ele prefere comer cachorro quente na esquina. A mulher prepara um almoço com todo o preparo e gosto, ele prefere comer um pastel de quinta categoria, e depois não sabe porque está todo com problema, porque a nossa natureza quer o que não presta. A gente tem que admitir isso. A nossa natureza, você pode observar, você ensina uma coisa boa para uma criança, é uma luta para ela aprender. Ela vê uma coisa errada uma vez, ela já decora, ela já sabe a coreografia, porque há uma tendência na nossa natureza. Pode observar, a maioria das coisas que a gente gosta de comer não presta, a maioria das coisas que a gente gosta de comer prejudica a nossa saúde. Quem não gosta de uma gordura, quem não gosta de uma fritura, quem não gosta de uma barra de chocolate, quem não gosta de uma Coca-Cola, quem não gosta, agora deixa eu perguntar, quem aqui gosta de brócolis, quem aqui gosta de cortadinho de salada, de verdura, quem aqui gosta de, não come porque é o jeito, irmão. Até eu que como, não é porque eu gosto não, é porque eu estou dizendo, eu tenho que comer isso aqui, porque o doutor disse que se eu não comer e comer aquela porcaria, eu vou morrer. Eu estou perseverando na doutrina do doutor, para não morrer fisicamente. Eu quero saber se tu está perseverando na doutrina do pastor, para não ir para o inferno. Olha que coisa tremenda. Eu gosto de carne, mas se a médica disser não pode, eu estou numa dieta aí que é só frango, é frango, é frango, é frango, é frango. Eu estou igual o povo do deserto, é maná, maná, maná. No meu caso é frango, é frango, é frango, é frango, é frango. Daqui um dia, não sei o que é que vai acontecer, é frango, 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 frango. Agora olha para cá, mas ela está dizendo, ó senhor, o senhor tem que comer aqui, porque senão o senhor vai ter problema aqui. E eu pego uma pessoa, irmãos, olhe para mim, uma pessoa que não me dá um centavo para comprar nada, ela manda no meu cardápio. E tem gente dizendo, pastor não manda em mim. Ah, ignorante, pois o médico manda, tem uns que o traficante manda, tem um que a amante manda, tem um que o governo manda. Eu fiquei revoltado na pandemia com um bocado de crente. O político mandou ele botar uma máscara na cara, e ele botou e não tem quem faça tirar. O pastor está mandando ele ler a Bíblia, não tem quem faça ele ler. A gente obedeceu pessoas malignas com coisas que nem provado cientificamente estava, mas para preservar a saúde, a gente botou uma máscara na cara, a gente se afastou, a gente não foi congregar, e o pastor está dizendo, lê a Bíblia. Que nada, rapaz, o pastor fica falando demais. O pastor está dizendo, congrega. Que nada, rapaz, pastor não paga minhas contas, pois o médico também não paga, mas ele já tirou o açúcar da tua vida, ele já tirou o sal, ele já tirou um bocado de coisa da tua vida, e tu obedeceu. Mas a igreja primitiva estava dizendo, eu persevero na doutrina do pastor. Percebeu? É porque não dá tempo, que eu tenho que dar ceia, ainda vou pregar hoje em uma festa de uma das nossas congregações. Mas você já percebeu que aqui ele não está dizendo, e perseverava na doutrina de Jesus, e perseverava na doutrina dos apóstolos. O que significa isso? A igreja primitiva dizia, nós reconhecemos que esses homens representam Cristo. Então, como Cristo não está mais aqui, o que eles falam a gente obedece, o que ele fala a gente segue, o que ele fala a gente guarda. E quer ver uma coisa aqui? Olhe para mim, senhoras e senhores, adolescentes, meninos e meninas, homens e mulheres, olhe para mim. Deus às vezes olha para nós e diz, não tem como eu abençoar esse povo. Eles obedecem homens que foram formados em uma universidade. Eles obedecem homens que apareceram aí e receberam a autoridade de outros homens, mas não obedecem a palavra de homens cheios do meu espírito. Eles respeitam um juiz que recebeu autoridade humana, mas não respeitam o pastor que recebeu um dom divino. Eles param para ouvir. Tem gente aqui que, se assistir um vídeo na internet de um pseudo pastor, um pseudo apóstolo, no outro dia ele já muda a vida toda. É porque eu ouvi uma palavra ali. E teu pastor? E o homem de Deus que Deus botou para te conduzir? Eu vou dizer uma coisa aqui ousada.
ousada o que eu vou dizer aqui. Agora olha para mim para não interpretar errado. Se tu não reconhece que eu sou homem de Deus, vai procurar uma igreja que tem um homem de Deus, para tu parar para ouvir o que ele diz. Só fique em uma igreja que você reconheça que o homem que está no altar tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra e é cheio do Espírito Santo. Agora, cuidado para você não sair da igreja que tem um homem que tem Deus e tem o Espírito Santo, porque você está incomodado com sua vida de pecado e querendo dar uma satisfação à sua carne. Agora olha para cá, ninguém pode estar em um lugar que tenha um homem que ministra a palavra e esse homem não ser ouvido. Que a pior coisa que existe no mundo é você ensinar alguém que não quer aprender. Pior é você ensinar alguém que não faz caso de quem ensina. E perseverava na doutrina de quem? Dos apóstolos. E perseverava na doutrina do líder da igreja. E perseverava na doutrina daquele que Deus constituiu sobre a igreja. Porque se tu não consegue obedecer a alguém que tem o Espírito de Deus e o dom pastoral, eu posso afirmar com todas as letras, você não obedece a Deus. A única forma que você tem de não obedecer a alguém na obra dele, constituída por Deus, é se esse alguém sair da palavra. Olha o que diz Hebreus: obedecei os vossos pastores. Novo Testamento está na Bíblia. Obedecei os vossos pastores, submetei-vos a ele. Há um espírito de rebelião no mundo, como se dissesse assim: eu obedeço a Deus, mas eu não obedeço quem Deus constitui. Olhe para mim, se você obedece à lei, você tem que seguir a ordem do juiz. Não, eu obedeço a lei, mas eu não obedeço o juiz, não, porque juiz é homem igual eu. Você vai para a cadeia, miserável. Você vai perder seus direitos. Porque quem obedece a lei, obedece quem é o operador da lei. Calculou? Eu não posso chegar diante do juiz e dizer: eu obedeço a lei, mas o senhor, não estou nem aí para o senhor. Cadeia. Agora, se o juiz estiver desobedecendo a lei, aí você entra com a representação no órgão que julga ele, para ele ser tirado da função. O que é que Satanás quer nesses últimos dias? Que os pastores virem fantoche, que cada um faça o que quer. É, pastor, mas tem pastor aí que não vale nada. É, tem gente também que não vale nada, mas você não é igual a essa gente. Por isso que você tem que olhar se a igreja que você faz parte, o seu pastor tem compromisso com aqui, ó. É aqui, ó. Não é conversa fiada. Ei, irmão, eu queria dizer aos irmãos que eu estava essa noite dormindo, aí um anjo apareceu para mim e me deu uma palavra aí, e agora eu quero trazer a palavra de anjo. Não senhor. O anjo apareceu para você, converse com o anjo, mas na igreja tem que ensinar o que diz a palavra. Não, pastor, irmão, eu estava num lugar e apareceu uma visão. Ok, Deus fala por visão, mas a igreja tem que ensinar E perseveravam na doutrina de quem? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Por isso, olhe para mim, que na hora de você ir no médico, você tem que ter certeza que ele é médico mesmo. Porque a pior coisa do mundo é você estar num consultório e o médico dizendo: isso aqui está dizendo isso aqui. Você está dizendo: será que ele está certo? Pronto. A primeira coisa que você tem que fazer: eu vou no médico, eu tenho certeza que aquele cara, aquela senhora tem autoridade para estar ali.
Eu fiz um exame agora e eu apresentei para o médico. Um exame cardiológico. É um bocado de risquinho assim. Aí eu olho para os riscos. Digo, brincaram aqui, fizeram uns risquinhos. Mas o homem que estudou olhou e disse, aqui diz isso, aqui diz isso, aqui diz isso. E o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode fazer aquilo, o senhor tem que ter cuidado com isso. E eu vou passar esse remédio para o senhor. E eu tenho que dizer o quê? Sim, senhor. E eu chego em casa com a receita e digo para minha esposa, tem que tirar isso, tem que tirar isso. Olhe para mim, irmão, como é que o diabo engana muita gente. Um homem carnal mexe no meu gosto, porque eu reconheço que ele tem capacidade para aquilo. E nós resistimos a homens espirituais que têm autoridade ainda maior, não para mandar na sua vida, mas para te orientar. Sim ou não, irmãos? Por que eu tiro alguma coisa do meu cardápio? Porque eu reconheço que aquela doutora, aquele doutor estudou, se preparou e tem autoridade. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Agora olha para mim. Autoridade espiritual não é estudo. E Deus deu uns para. Deus chega e diz assim: Leônidas, você é meu representante diante do meu rebanho. Aí Leônidas chega a hora, prepara uma palavra e diz assim: pessoal, é assim que diz a palavra. E olhe para mim, e um bocado de crente, que aqui é como se fosse um consultório. É o médico dizendo que você não pode, e você dizendo: eu como. Cada uma, eu como. A comida é minha, quem trabalha sou eu, quem faz a comida, eu como. Quantas pessoas estão na casa de Deus? Deus está falando, e eles estão dizendo: eu não recebo, eu não faço. Eu já vi gente na igreja dizer em alto e bom som: eu não ouço homem. Interessante. Mas você ouve homens e mulheres na sua vida toda. Eu digo sempre: de quem é o carro que passa na pista? É do Detran ou seu? Alô? É do governo ou seu? Você sabe que nada é nosso, né? Se a gente for entrar nisso aí, vai dar uma discussão terrível. Mas vamos lá. Ok, é meu. Agora olha para cá. Eu passo ali naquele sinal ali, naquele radar. E um homem fez uma lei, botou uma placa e diz: ô bonitão do pastor, você só pode passar aqui com 60. Ô bonitão do juiz, você só pode passar aqui com 60. Quem é que passa com 80? Doido que tem dinheiro de pagar multa. Porque tem gente que passa, sim ou não? Está mandando, irmão. Está mandando. Então olha para mim. Se eu não tiver cuidado, eu vivo uma vida cristã mentirosa. Eu digo que obedeço a Deus e não obedeço quem representa a Deus. É como se, eu já fui em alguns países, quando você chega numa embaixada, quem é que representa aquele país lá, o meu país lá? É o embaixador. E a igreja primitiva, que não tinha os estudos que a gente tem hoje, chegava e Paulo, quando Lucas olhou e disse assim: você sabe por que essa igreja cresceu? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O problema é que tem muita gente, irmão, que quer ser crente autônomo. O problema é que o diabo tem colocado uma rebelião no coração de muitas pessoas, que o homem de Deus não é mais ouvido. Eu não estou falando pilantra, eu não estou falando falso profeta, eu não estou falando mercenário.
Eu estou falando quem tem autoridade de Deus para ensinar. Só que o texto diz: e perseveravam na doutrina de quem? E em quem mais? Na comunhão. Nós somos irmão. A gente é diferente, mas é irmão. A gente pensa diferente, mas a gente é irmão. A gente tem condição diferente, mas a gente é irmão. E a gente não pode brigar entre a gente. A gente tem que perseverar. Nós agora fazemos parte da mesma família. Você é meu irmão em Cristo, e o sangue de Cristo nos une. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eu pergunto para os irmãos: tem uma coisa que prejudica mais o crescimento da igreja do que a desunião da igreja? A desunião da igreja hoje é o maior prejuízo para a igreja é a desunião dela. Quando a gente está lutando um contra o outro, quando a gente não olha a necessidade do outro, quando a dor do meu irmão não tem nada a ver comigo, quando a vitória do meu irmão me incomoda, quando Deus começa a usar meu irmão, para mim ele é rival. Não, na igreja não tem maior, na igreja não tem melhor, na igreja não tem pessoa superior, na igreja é todo mundo servo, inclusive o pastor da igreja. O pastor tem autoridade para ensinar? Tem. O pastor deve ser respeitado? Deve. Mas o pastor não é celebridade na igreja. O pastor não pode ser o senhor da igreja. O senhor da igreja só tem um, que é quem morreu na cruz do Calvário por ela. Todo mundo aqui é servo. E olhe para mim, antes de ser servo, a gente servir na obra, a gente precisa ser servo um do outro. Você lembra quando Ana olhou para Eli e disse assim: a tua serva, não é a serva do Senhor, a tua serva. A Bíblia diz que a gente tem que se comportar como se o nosso irmão fosse superior a nós. Já pensou você chegar diante do irmão: Pai do Senhor, querido, Pai do Senhor, tudo bem? Tem um negócio na África interessante. Na África, esses protocolos de respeito ainda são preservados. Você já percebeu na África, quando um pastor chega, quando um pai de família chega, quando uma autoridade chega, como é que eles respeitam, como é que eles tratam? Por exemplo, ninguém na África cumprimenta uma autoridade sem demonstrar na sua atitude que respeita ele. Por exemplo, pastor Pedro chega aqui, pastor Pedro é autoridade sobre mim, ele chegou, eu não posso dar parte do Senhor a ele assim. Não, na África toda autoridade, quando eu vou cumprimentar, eu me encurvo e seguro no meu braço aqui, ó. Então eu dou a parte do Senhor com essa mão eu seguro aqui a minha mão e me curvo. Eu estou dizendo: eu reconheço que tu é autoridade sobre a minha vida. A gente foi perdendo muita coisa em nome do direito. Em nome do conhecimento, a gente foi se perdendo muita coisa. Sabe o que significa? Você deveria cumprimentar todo irmão como se ele fosse superior a você. Como se ele fosse, não é, mas como se fosse. Pastor Pedro, Pai do Senhor, tudo bem, Pastor Pedro? Deus abençoe, glória a Deus. Prazer lhe ver. Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Todo irmão. Acabava as brigas tudo. Acabava as invejas tudo. Acabava as fofocas tudo. Porque se eu tenho o pastor Pedro como superior a mim, eu vou tratar ele com honra. Eu não vou aceitar ninguém falar dele. E se ele precisar da minha ajuda, eu ajudo. E se ele precisar da minha mão, eu estendo a mão. O texto diz: o segredo para a vitória da igreja é perseverar na doutrina e na comunhão. Obrigado, pastor Pedro. Mas o texto ainda diz mais: e no partir do pão. Aqui está falando de comida. Os irmãos moravam junto, e na hora de comer, ninguém ficava sem comer. Hoje cada um tem sua casa. Imagina que a gente já tem gente brigando. Às vezes o pastor tem que resolver meio mundo de problema na igreja, de crente brigando, cada um morando na sua casa. Agora imagine se fosse uma casa só, com esse povo todo morando, eu já tinha morrido.
tinha dado um infarto, já tinha dado um AVC, já tinha... Imagina, cada um orando na sua casa, se encontra na hora do culto, a gente já tem problema. Imagina todo mundo morando numa casona grande, como era a igreja primitiva. Na hora de comer, todo mundo ali. Irmão, aí você diz assim, pastor, mas não pode não. Pode, irmão. Você que tem uma família grande, veja a dificuldade que é para cuidar de uma família grande. Eu vivi em uma casa com 9 pessoas, meu pai, minha mãe, 7 irmãos, 6 irmãos, 7 comigo. Irmão, é uma tribulação. Você não consegue estudar direito. Olha para mim, irmão, não olha para os fogos não. Você não consegue estudar direito. Não, e eu vou pregar até acabar. E você não consegue. Entendeu, irmão? Não, você não consegue comer direito. Você não consegue nada. Olhe para mim. Imagina um bocado de gente diferente. Agora presta atenção e olha para mim. O texto diz assim, ó, no partir do pão. Diga comigo, isso significa que se eu posso, meu irmão não pode passar necessidade. Eu tenho que compartilhar o que eu tenho com quem não tem. E em último lugar, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, irmandade, no partir do pão, no social e nas orações. Segunda-feira oração, terça-feira oração, quarta-feira oração, quinta-feira oração, sexta-feira oração, sábado oração, domingo oração. Sabe o que é que o diabo está querendo dizer? Você já orou muito, não precisa orar mais não. Mas a igreja verdadeira está orando direto. E perseveravam na doutrina, mas perseverava na oração, porque é na oração que a gente vence, é na oração que a gente recebe força, é na oração que a gente fica forte. Se coloque de pé, por favor. E diga comigo, Senhor Jesus, eu quero perseverar na oração, na comunhão, no partir do pão e na instrução da palavra. E hoje nós iremos participar da ceia. O que é a ceia? É uma orientação, é uma ordenança de Cristo à igreja. E até na ceia estão bagunçando tudo. Pastor, mas isso é novo? Não. No primeiro século já tinha bagunça até na ceia. Porque a Bíblia diz que os irmãos de Corintos, cada um queria fazer do seu jeito. Cada um queria comer do seu jeito. E Paulo teve que escrever uma carta. Olha a orientação. E Paulo teve que escrever uma carta para dizer, não é assim. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E a partir de hoje é assim. Pois tem gente que deixa de tomar ceia para ir para o shopping. Tem gente que hoje deixou de tomar ceia para assistir um jogo da seleção. Tem gente que deixa de tomar a ceia para ir na praça. E o pior, tem uns que já está dizendo, não preciso tomar ceia todo mês. Onde é que está escrito que eu tenho que tomar ceia todo mês? Porque agora, o inimigo tem trabalhado não só para a pessoa não querer fazer. O diabo tem trabalhado para as pessoas afrontarem o que é feito e desestimular os outros a fazer. Por isso que esse é o tempo de perseverar no ensino que é ensinado pela sua autoridade espiritual. Hoje já tem gente dizendo, quem é que disse que tem que ser batizado para tomar ceia? Ceia pode tomar quem quiser. Hoje já tem gente dizendo, e quem disse que eu preciso
ir para a igreja tomar ceia, não é pão e não é vinho, eu compro pão, eu compro vinho, e eu mesmo tomo minha ceia entre os irmãos, na minha casa. Porque o inimigo tem um propósito: fazer a gente perder a essência. Mas o céu está ministrando ao nosso coração para mantermos a essência da igreja verdadeira. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Pode trazer os elementos da ceia. Enquanto é trazido ao altar, abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, só um versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Olha esse texto, como corrobora com Atos 2, e perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos, mas a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. Mas aqui Paulo diz: eu recebi do Senhor, e eu ensino a vocês o que eu recebi do Senhor. Cuidado, irmãos, com líderes espirituais que querem ensinar a igreja o que não é o ensinamento das coisas do Senhor. É aí que surgem as seitas, é aí que surgem as heresias. Porque assim como é um absurdo uma igreja não ouvir a orientação pastoral, é um absurdo pastores ensinarem o que não recebeu do Senhor. A gente precisa ter uma vigilância dupla. A gente precisa vigiar para não ouvir várias vozes, e a gente precisa vigiar para não ouvir pessoas que, estando na posição de autoridade, já não tem mais autoridade. Porque a autoridade de um pastor não é o título que ele tem, é a unção que está sobre ele. E essa unção, ela só permanece em quem está em Cristo. Então hoje é a ceia, você vai pegar o pão e o suco da uva. Isso representa o corpo e o sangue de Jesus. E quando você comer, você está dizendo: eu sou corpo, eu faço parte do corpo de Cristo, e eu não abro mão disso. Amém, meus irmãos? Querido Deus, poderoso Pai, aqui nas mãos dos teus filhos, que são obreiros, pastores, presbíteros, ministros e oficiais, está o pão e o suco da uva. Que esta noite, quando tomarmos, possamos ser, ó Deus, renovados na nossa fé, e possamos, como a igreja primitiva, perseverar na doutrina dos apóstolos. Eu quero te pedir, ó Deus, que esta noite o teu poder se manifeste de uma forma tremenda em nossos corações, renovando a nossa fé e a nossa esperança, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar o vosso assento. Os obreiros vai distribuir a todos que estão em comunhão o pão e o vinho. Você só deve pegar se você for batizado e está em comunhão, tá? Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço, e dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na sua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem, se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Não me encontro
tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Não adianta fingir que está tudo bem, sem mentir eu receberei. Você que pegou o pão, o vinho, se coloque de pé. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os inimigos odiei a hipocrisia. Todos receberam o pão? Todos. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos, diz o Senhor. Deus. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando e os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, Obrigado, apacenta o meu rebanho. Quebrantado estou chorando, minha alma está Obrigado, Jesus. clamando. Dá-me o coração igual ao teu. Levante o cálice e diga comigo: obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou o preço que era meu, morrendo na cruz por amor à minha vida. Que amor maravilhoso, que amor incomparável. Obrigado, Senhor. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Bebei dele todos e receba cura, alegria, paz, porque a Bíblia diz que esse cálice representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Eu sou um vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida e me refaz por é o nome do Senhor. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois o pecado não sou mais prisioneiro. Esse sangue que purifica, Mesmo com falhas, esse sangue que dá vida, esse é esse o sangue meu que lava, desejo. esse sangue que limpa. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
Glória a Deus. Cumprimente no mínimo 3 irmãos e diga: parabéns, você está perseverando. Continue assim até o final. Aleluia. 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 Podeis tomar o vosso assento, irmãos. Hoje é aniversário da IADBJ Jordão, parece que é Jordão, né? Hebron? Hebron. Hoje é o aniversário da IADBJ Hebron e o culto continua e eu vou ministrar a palavra lá na Hebron. Quero avisar os irmãos que amanhã tem matutino, terça-feira culto de doutrina, não falte. Chegue cedo, vem orar e o culto continua. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Evangelista David, evangelista Carlos, continua aí com os irmãos. A Ele a glória, cante. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Toda a glória, cante. A Ele a glória. Para sempre, amém. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Cante essa noite. E o conhecer de Deus. Quão insondáveis, cante. Quão insondáveis. Quem pode, levante uma das suas mãos e diga a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Diga, diga, diga. A Ele a glória, cante. Glória para sempre, amém. Santo, Santo é o Senhor, diga. É o Senhor Deus poderoso. Cante. Digno de louvor, Mas santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor. Levante uma das suas mãos, por gentileza. E quem trouxe glória a Deus, libera a glória a Deus. Quem trouxe aleluia, dá aleluia. Quem trouxe amém, dá amém. 1 minuto de glória a Deus e aleluia. Só quem está vivo, só quem veio adorar, só quem reconhece a presença dele, só quem sente a presença dele em nosso meio.
Só quem reconhece que o laço quebrou e você e sua família escapou, e você pode dizer: bendito seja Deus para todos sempre. Quem pode exaltar ao nome do Senhor esta noite? Me falaram de um lugar, de onde? Um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar, cante, onde o Rei dos Reis está, onde o Todo-Poderoso está. Da onde? Assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem no nosso coração. Quem pode declarar isso, diga: Santo, Santo eu irei. Diga: Santo, Santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre eu estarei. Diga: para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino. Oh, glória a Deus. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. a igreja em adoração, em louvor, sempre. Além do rio azul, as ruas São de ouro e de cristal. ali tudo é vida, ali tudo é vida. Você acabou de ceiar. Só quem tá com saudade de ver Jesus, esperando a volta dele, tristeza e dor, nunca mais verei, 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 verei o grande rio da vida, claro, claro como cristal. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Verei a face do meu. Enche o pulmão de ar e cante, cante. Não há mais noite ali. Nenhum clamor. Veremos. As nações andarão em sua luz. E o quê? E as portas jamais se fecharão. Fala mais um pouquinho, o quê? A Cidade. é de ouro puro. Pega na mão do seu irmão e diga: lá é só glória. Cante pra ele, diga: de jaspe seu muro, além do rio
pra ele, você tá preparado? Morte, show. Lá não tem não. Tristeza e dor, nunca mais, Nunca mais. nunca mais. Morte e choro. Morte, choro, tristeza e dor, Nunca mais. Nunca mais. Mesmo tom. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade Gente, santa, para os crentes sendo preparados. quem tem ouvidos, ouça O que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. Quem pode glorificar a Deus? Irei eu pra linda cidade. Cante. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus ele sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo! Voltei quando eu vi meu Senhor. Rodeado de grande esplendor. Canta, meu povo, te alegra, meu povo. A festa não vai acabar quando findar na terra, no céu vai continuar. Cante. Canta, meu povo, te alegra. A festa não vai acabar. Quando ficar na terra, o céu vai continuar. Pra gente encerrar, a ditosa cidade. Cante. Deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora verei. Meu Senhor, frente a frente. E o que? Cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins. Ali, E o que? reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade. Pois pra lá voarei. Quem pode glorificar a Deus por isso? Quem pode aplaudir ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor? Queremos conhecer você que está nos visitando essa noite, que ainda não é evangélico. Está nos dando a honra de estar aqui conosco. Você que veio esta noite, está ali. Sejam muito bem-vindos no lado da irmã Maria Carregosa. Sejam cumprimentados aí pelos irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Tem alguém de outra denominação que está conosco, de evangélico? Tem o nosso que sempre está conosco, que se vocês já são de casa, né? Deus continue abençoando. Como o nosso pastor já disse, né, ele foi ministrar na igreja na Hebron e vamos estar dando continuidade. Então, nesta noite, vamos ao momento da comunhão, onde você sai do seu lugar, cumprimenta alguém, diz que bom que você veio, não importa se ele é brasileiro, se ele é norueguês, né? Como é? Não importa, importa que todo mundo é irmão em Cristo. Amém ou não amém?
Então se coloca de pé, cumprimente uns aos outros e depois já é o momento do quilo. Aí você já traz seu quilo depois que você cumprimentar no mínimo 68 pessoas. Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir. Servir ao Senhor com Diga que bom que você veio. Apresentai-vos Diga Jesus e a Ele Liame, com eu também. cântico. Sabei que O Senhor é bom. Diga seja bem-vindo. Sua bondade E a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia. glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia. Momento do quilo. Bom e Quão maravilhoso é. Deus Traga seu quilo, você que trouxe. Quão bom. Quão maravilhoso é, meus irmãos, viver em união. Aperte a mão do seu irmão. Dê um sorriso. Dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão. E cante essa canção. E as mãos estão cheias das tuas. bênçãos. As minhas mãos estão cheias. Suas mãos estão cheias. Das tuas bênçãos. Oh glória. As minhas mãos estão cheias. Das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias. Das tuas bênçãos. Toque alguém. Mas que tudo que eu tocar abençoado será. Mas que tudo que eu tocar abençoado será. E tudo que eu tocar abençoado será. Mas e tudo que eu tocar abençoado será. Mas que tudo que eu tocar abençoado será. Que eu tocar abençoado será. Mas minhas mãos estão cheias. Das tuas bênçãos. Amém. Estenda suas mãos para cá. Pai, está aqui os mantimentos que iremos distribuir para aqueles que precisam e necessitam. Que o Senhor faça multiplicar, que o Senhor faça chegar mais para a gente cumprir com todos os compromissos. É isso que te pedimos e já te agradecemos com posse de vitória. Quem crê, diga, sente glorificando ao Senhor Jesus. Dia 3, sexta-feira, você completou mais uma primavera. Lhe desejo, meu amor, todas a sorte de bênção. Que Deus te abençoe sempre. Eu e Laurinha te amamos. De Carol Assis para Julie Anderson. Cadê Julie Anderson? Está ali no som. Tem mais alguém aniversariando hoje? Amanhã? Ontem? Amém. Então estenda as mãos lá para o som, lá no sonoplasta. E diga, nós profetizamos toda sorte de bênção. E que Deus realize o desejo do seu coração. Parabéns para você nessa data querida. Felicidade, muitos anos de vida, crente a crente a crente, que ora e ora e ora para Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos, queremos avisar também que tem aqui um aviso. Celebre a cantina conosco. Temos torta salgada, torta doce, coxinha, está extraordinário. Tá bom. Meus irmãos, passem na cantina em nome de Jesus. Amanhã vai ter o recap, é isso mesmo? Reciclagem e capacitação dos professores da EBD, do Templo Central. Então você
que deseja participar. Evangelista David, eu sou professor, sou coordenador, mas eu não sou coordenador e nem professor. Eu posso vir aprender? Pode. Está aberto para todos os irmãos que desejam, mas em especial aos professores e coordenadores da EBD. Amanhã às 18h30, tá bom? Não falte. Queremos avisar aos irmãos que amanhã também, o pastor já nos deu a orientação, que amanhã tem matutino. Não falte ao matutino, está aí a nova escala da liderança, todos os líderes, né? Uma vez por mês o líder vai reunir com todo o departamento para fazer alguma coisa diferente. Aqui no templo a gente tinha ensaio toda segunda e depois montou de 15 em 15, e agora a gente colocou uma vez por mês, que aí o líder pode mesclar com o ensaio, pode mesclar com a palestra, com a dinâmica, e tem um tempo como departamento que estávamos precisando. Então, uma vez por mês, vocês liderados compareçam, venham, que os líderes vão preparar muita coisa boa para vocês, tá bom? A reunião de obreiros não é amanhã, dia 6, é no dia 13, tá bom? Na terça-feira vai ter o aniversário do presbítero Getúlio aqui no Templo Central, e aí você fica ligado em nome de Jesus. Mais algum aviso para dar aí, o pessoal de mídia, algum irmão, mais algum aviso? Então, são esses avisos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, vamos ao momento do ofertório, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Olha o áudio aí, o áudio e a Amados e queridos irmãos, luz. ovelhas do Senhor da IADBJ. O ofertório de hoje, deste mês de julho, eu quero falar sobre a oferta. Volta para mim, por favor, do início e aumenta um pouquinho. Meus amados e queridos irmãos, ovelhas do Senhor da IADBJ. O ofertório de hoje, deste mês de julho, eu quero falar sobre a oferta como demonstração de amor pela obra de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículo 3, diz a Bíblia: e ainda, porque amo o templo de Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou ao templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Observe que Davi teve um sonho de construir o templo. Mas ele não ficou só no sonho, e não só de boca, de palavras. Mesmo sendo contrariado por Deus, que ele não seria quem construiria, a Bíblia Sagrada diz que ele não só comprou o terreno, mas ele buscou ofertas e deu do seu próprio bolso a maior parte da oferta, e o texto diz, daquilo que eu tenho. E ele conclama o povo, assim como Moisés conclamou na construção do tabernáculo. É impressionante você perceber pessoas que não têm o conhecimento ou finge que não entende como funciona. Como é que você quer que a igreja cresça em construção, adquirir patrimônio e avanço se você não contribui? Se você não contribui, aonde está a tua demonstração de amor? Muitos podem contribuir com pouquíssimo, como aquela mulher que leva ao gasofilácio tudo que ela tinha. Outros podem contribuir como Davi, que deu muito, porque Deus tinha dado a ele muito. E você prestou atenção no texto? Porque eu amo o templo de Deus. Muitas pessoas vivem a vida inteira como faladores, conversadores e atrapalhadores. Pessoas que dizem, eu amo a obra de Deus, e fecham a mão para a obra de Deus. Preferem murmurar, criticar, zombar e até insinuar, seguindo o caminho da rebelião. Aproveite e observe o exemplo de Davi. O amor lhe move a contribuir para aquilo que você está no coração. A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quem ama a IADBJ, sabendo da seriedade que é este trabalho, não só contribui, mas contribui conforme Davi, sacrificialmente. Mesmo porque tudo aqui passa,
mas tudo que eu faço para a obra de Deus me segue na eternidade. A IABBJ não só é uma igreja espiritual, mas é uma igreja que também avança no aspecto financeiro, no aspecto social e material. Porque se não fossem contribuições, não temos como avançar. Agora temos o grande desafio do grande tempo. Posso contar com você? Deus abençoe e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Deixa eu orar por você. Querido Deus, eu ministro que o Senhor abra todas as portas para que aqueles que amam a tua obra tenham, não só para contribuir, mas contribuir com abundância. Eu repreendo a murmuração, a incredulidade e os faladores. E ministro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que tem investido na tua obra. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a bênção de Deus. Aleluia. Glória. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz com Cristo nessa noite? Quero louvar a Deus pela vida do evangelista David, o pastor Edivaldo Filho. Em nome dos dois, eu quero cumprimentar todos os presbíteros e pastores que estão na nossa retaguarda. Em nome de Jesus, em nome do pastor Pedro. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Em nome de Jesus.
Deus vai falar contigo nessa noite através deste louvor. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e o primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Você está no lugar propício, você pode adorar Ele. Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Adore a Ele, adore a Ele. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder. Você está sentindo a presença dEle? Quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir, ó Pai, ó Rei. Não há lugar melhor no mundo do que estar, Senhor, perto de ti. Eu quero estar. Quando você está perto dEle, o milagre acontece. Quando você está perto dEle, nada é impossível para Ele. Quando você está perto dEle, recebe a tua cura. E porque nada fica impossível para Ele. No mundo do que estar perto de ti, do que estar perto de ti. Esteja perto dEle, porque perto dEle você será abençoado. Aleluia. Graças a Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, está aqui essa noite, ou está assistindo TV ADBJ e reconhece que o Senhor falou conosco esta noite e quer fazer uma aliança com o Senhor. Deus é o Deus de restauração, Deus é o Deus que é aquele que pode todas as coisas, Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que pode, Ele não invade a casa de ninguém, mas se você abrir, Ele faz uma orada e Ele coloca tudo em ordem, porque Deus é o Deus de providência.
Então, nesta noite, queremos saber se tem alguém que deseja aceitar ao Senhor. Como é que é isso? Você levanta a mão e oramos pela sua vida, iremos estar cuidando de você, iremos estar ministrando a palavra e a bênção sobre a sua vida. Tem alguém nesta noite que deseja? Que Deus lhe dê outra oportunidade em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Daqui para o final do culto você pode fazer a melhor escolha da sua vida, que é servir ao Senhor. Vamos receber os nossos príncipes e princesas da IADBJ. Vamos acabar no horário, já ouvimos a palavra, já ceiamos ao Senhor e são aí. Cadê as crianças? São 7 para 8h30. Então, 8h30 a gente termina e você passa lá na cantina, né? E adquire essa cantina que hoje é torta salgada, torta doce e coxinha. Cadê os príncipes e princesas na IADBJ? Pode soltar o som, DJ! Jesus entregando sua vida por nós. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Aleluia! Quem pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Vamos estar dizendo o slogan logo após, ministrando a bênção apostólica com o pastor Pedro Leônidas. Vamos lá? IADBJ. Igreja Unificadora 2026, ano do área da celebração. Somos a nação santa, ova de perigo, Igreja unida, na comunhão, no partir do pão, nas orações, até o arrebatamento. Amém. Pastor Pedro. Estenda as suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida, nem só agora, mas para sempre. Quantos dizem amém?